Muito bem, pessoal. Qual é a relação aí entre o sistema de ignição e o consumo de combustível? Bom, se a gente for considerar os três componentes do sistema de ignição, como bobina, cabos e velas, eles têm direta influência no consumo de combustível. A análise de bobinas e cabos é bem detalhada, porém o teste mais importante, prático, que a gente faz em oficina é a análise ali com o centelhador, para trabalhar com relação ao consumo de combustível apenas se a potência e o trabalho que essa bobina e cabos estão desempenhando estão suficientes para atender o que o motor precisa. Então, digamos que a bobina de ignição esteja proporcionando uma centelha de qualidade. A partir desse momento, ela não vai influenciar mais no consumo de combustível. Se o cabo de vela estiver permitindo a passagem, o estado dessa centelha, corrente elétrica até a vela, sem bloquear essa corrente com a tensão de disparo, não vai haver nenhuma influência do cabo no consumo de combustível. Do contrário, aí sim você vai substituir os componentes. A análise é feita principalmente com o centelhador. A gente tem uma aula prática aqui nesse conjunto de aulas, justamente para você ficar craque na análise de centelhadores com bobinas e cabos. Na verdade, a análise é a mesma, tá? Vamos focar um pouco nessa aula com relação às velas de ignição. Como uma vela de ignição pode trazer problemas aí para o consumo de combustível? Basicamente, se ela não estiver conduzindo a centelha no interior do cilindro da maneira mais próxima do que foi projetado. Olhando uma vela de ignição, o que você tem que analisar? Primeiro, o estado geral da vela, com relação a trincas, com relação a quebras, com relação a qualquer defeito aparente na vela. Depois você vai analisar a folga dos eletrodos com calibre de lâminas e vai observar no manual se aquela folga está de acordo, não pode nem estar mais nem a menos, tá bom? Depois que você fez a análise com o calibre de lâminas na vela, você vai observar o estado dos eletrodos central e lateral da vela. Todo eletrodo ele facilita o salto da centelha quando ele está com cantos vivos, ele não pode estar arredondado, ele não pode estar gasto. Caso se apresente dessa forma, o problema está na vela. Além da parte vamos dizer assim, da folga e também do estado dos eletrodos, o que mais a gente observa sem nenhum equipamento por enquanto? Você vai observar o estado do isolamento externo, para ver se não tem nenhuma marca de queimado, riscas de marcas de salto de centelha no exterior da vela, isso é o chamado flash over. E basicamente é isso. Depois que você fez essa análise visual, você vai trabalhar com os equipamentos megômetro ou multímetro. Você vai trabalhar ali com a medida de resistência do eletrodo central e com a isolação do eletrodo central para a carcaça da vela. Se tudo isso estiver de acordo com o que o fabricante especifica, a vela está 100%. É importante detalhar também que a vela ela é um grande, entre aspas, é uma testemunha do que acontece no interior do cilindro. Então, se a gente tem uma vela de ignição, por exemplo, carbonizada, com aquela crosta escurecida, isso indica que no interior da câmara nós temos a vela, pelo menos a ponta da vela, está trabalhando com uma temperatura abaixo do que foi projetada. Isso pode ser um problema da própria vela, se por exemplo você colocar uma vela de código diferente no interior do cilindro, como pode ser um problema do motor. Então, um sistema de arrefecimento sem válvula termostática pode causar isso. Um sistema de combustível injetando em excesso pode causar também o resfriamento da câmara. E diversos outros fatores que aí com relação aos domínios da parte mecânica você vai conseguir resolver. Então, observou uma crosta, uma carbonização nos eletrodos da vela, esse motor trabalha frio. Nem sempre é um defeito, às vezes é um cliente que vai até a padaria e volta, não espera o motor chegar na sua temperatura de trabalho, isso carboniza a vela e chega num estado tão crítico que às vezes a vela não coloca a centelha no lugar certo, não vai pular entre os eletrodos, vai pular em outro lugar.
Isso danifica e prejudica o desempenho da combustão. Bacana? Se você observar uma vela vitrificada, a ponta da vela, os dois eletrodos vitrificados, isso indica um superaquecimento, que novamente pode ser um problema da própria vela ou o motor trabalhando com uma temperatura elevada, pelo menos ali na região da vela de ignição. E aí, a partir dessas primeiras impressões, você consegue direcionar o seu diagnóstico da parte mecânica do motor, já fugindo um pouquinho da injeção eletrônica, mas está tudo englobado, né? Um exemplo, olhei lá a vela carbonizada, opa, esse motor está frio. Você vai olhar o sistema de arrefecimento, está sem válvula termostática, opa, uma coisa bateu com a outra. Vela de ignição fria, porque a termostática está solta, está deixando a passagem para o radiador direto, então aquele líquido nunca esquenta, então uma coisa está batendo com a outra, tá bom? Então na análise do motor ali, da injeção e do consumo, porque o motor está frio, você vai observar esse tipo de detalhe. Bacana? Muito bem, espero que você tenha aprendido. Acompanhe as próximas aulas aí sobre consumo de combustível. Valeu, forte abraço.